Boa tarde a todos. Um prazer recebê-los na Mauá, aos que não são da casa. Aos que são da casa, muito obrigado por responderem ao convite. É uma honra poder discutir sobre educação com pessoas que têm interesse em educação. Agradeço especialmente ao Hélio, presidente do IBPESP, que na verdade organizou, a Mauá apoiou o evento, mas a organização é do IBPESP, e desejar a todos um excelente evento. Obrigado. Ok, pessoal, a gente dá então início à primeira palestra, e a primeira palestra vai ser do Jair Ribeiro, né? Ele fazer um pequeno histórico aqui da vida dele. Ele é cofundador e presidente do Banco Patrimônio, que é uma joint venture com o banco norte-americano Salomon Brothers, né? Em 99, liderou a venda do Banco Patrimônio ao Chase Manhattan, passando a atuar como presidente do Banco Chase Manhattan no Brasil. Foi também cofundador em 2006, CEO de 2006 a 2009 e acionista da CPM Brax SA, que se tornou uma das maiores empresas brasileiras de TI, sendo vendida em 2010 para o grupo francês Capgemini. Foi também o idealizador e é o atual sócio e presidente da Casa do Saber. É também o fundador e coordenador geral da Associação Parceiros da Educação, organização não governamental que estrutura parcerias entre empresas do setor privado e escolas públicas do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que atualmente assiste mais de 130 mil alunos em mais de 250 escolas públicas. É também membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, do Comitê Executivo do Programa Educação Compromisso de São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e do Conselho de Todos pela Educação. Jair Ribeiro é formado em Direito pela USP em 82, Economia pela FAAP em 82 e tem mestrado em Direito pela Universidade da Califórnia, Berkeley. E hoje, então, ele vai falar um pouco mais centrado na educação do Estado de São Paulo sobre problemas e desafios. Por favor, Jair. Melhor falar aqui? Tá bom, fico aqui, melhor falar. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu sou um apaixonado aqui pela educação pública. Em 2004, eu tinha vendido uma atividade minha e a gente começou, estava no ano sabático, e fundei, junto com alguns outros empresários, a Parceiros de Educação. O conceito é justamente a gente fazer um programa de adoção de escolas públicas. Então, o Estado gasta, 3, 4 milhões de reais por escola e nós, um volume de investimento, 10% disso, eventualmente, por ano, você consegue transformar aquela escola numa escola melhor. Então, é um movimento da sociedade civil apoiando as escolas públicas. E a gente já está na versão 14.0, são há 14 anos fazendo, todo ano a gente mede os resultados e todo ano a gente faz alguma mudança maior, uma mudança para melhorar ainda mais o nosso programa. E em 2010, eu e a parceira Ana Diniz, que também tinha uma escola, etc., a gente sentou outro e falou assim, poxa, nós estamos, naquela época nós tínhamos 150 escolas, e nós, dentro de um estado que tem 5.300 escolas estaduais, e quantas escolas municipais o estado tem? Tem mais 6.000 escolas estaduais e municipais. Então, quer dizer, nós tínhamos 200 escolas, não, 150, 160 escolas naquela época, mas nós estamos, nada assim dentro do universo. E a gente está com tanta experiência do dia a dia, do chão de fábrica das escolas, por que a gente não vai, então, impactar a política pública com o conhecimento que a gente teve dentro das escolas que a gente atuava? E aí, na mesma época, nós juntamos um grupo na Casa do Saber para discutir o assunto, preparamos um paper
bastante interessantes com a McKinsey, sobre um mapa assim, para os sujeitos para os governadores que estavam sendo eleitos naquela época. E aí, graças a Deus, eu não me lembro bem, entre o Natal e o Ano Novo, o Alckmin tinha sido eleito e o Herman tinha sido escolhido para ser secretário de Educação. E nós tivemos uma reunião naquele intervalo, e eu falei, professor Herman, não conheço o senhor, mas está aqui o material que a gente fez lá, com todos esses experts de educação, sobre o que poderia ser um movimento de Estado para a educação de São Paulo. E aí que nasceu o programa Educação Pública de São Paulo. O Herman foi de uma abertura conosco única, abraçou a causa, ouviu que a rede toda, que eu vou falar aqui um pouquinho, e aí eu passei a me envolver cada vez mais com a política pública. E eu estava falando agora para ele, é a coisa mais apaixonante que tem, porque é o maior desafio que nós temos como sociedade. O Brasil, hoje, o que nós fizemos outros 200 anos de não priorizar a educação é um crime que nós estamos fazendo com essas gerações de crianças, de adolescentes que estão saindo das escolas públicas muito mal preparados. Então, eu acho que é uma obrigação da sociedade. Todos que estão aqui acertaram na loteria genética, porque caíram, são pessoas que estão aqui na Mauá, principalmente, escola de ponta. Quer dizer, nós somos, de fato, uma elite do ponto de vista de ter tido. Eu tive uma educação primorosa, meus pais me deram uma educação muito boa, eu consegui entrar na USP, etc. Depois tive uma oportunidade de bolsa, fui para a Berkeley. Quer dizer, eu tive uma oportunidade incrível de ter uma excelente educação, que foi o que fez a minha carreira. Agora, quantos de nós tivemos essa oportunidade aqui no Brasil? 90 e tantos por cento das crianças não tiveram essa mesma oportunidade. Então, nós, como sociedade civil, temos uma obrigação de devolver isso. E eu digo, a coisa mais gratificante que eu faço um desafio intelectual incrível você tentar ajudar. E nós temos de fora a melhor parte do negócio, porque a gente chega lá para o secretário que está ali moendo carne o dia inteiro, levando pancada de tudo quanto é lado, e a gente fala assim, Herman, que tal fazer isso, que tal fazer aquilo? De vez em quando a gente assina um cheque, mas o duro mesmo, o difícil, o trabalho duro é feito pelos profissionais da rede pública. Esses sim que levam o fardo e até agradecem a gente, não tem que agradecer, nós que temos que agradecer vocês por fazer esse trabalho duro, e nós, como sociedade civil, temos mais aqui a apoiar mesmo, de fato, esse processo. Mas, só para contextualizar, a educação de São Paulo, o sistema só estadual, quem sabe é o maior sistema de ensino do hemisfério ocidental. Eu não estou... para vocês terem uma ideia, eu acho que o maior sistema de ensino, o maior distrito educacional dos Estados Unidos tem 1.000 escolas, 985 escolas, e um pouco menos de 1 milhão de alunos. Isso é Nova York. É o maior. Não tem, na Europa não tem nenhum distrito igual ao de São Paulo. São Paulo tem 5.400 escolas, 3,8 milhões de alunos, um orçamento de 31 bilhões de reais, está falando de 190 mil professores na ativa, 230 mil ao todo, mais 40 mil funcionários da rede. Quer dizer, é uma empresa que seria uma das maiores empresas do mundo ocidental. Vamos combinar? E de uma dificuldade de gestão, imagina, a probabilidade de você ter um problema de uma escola pegando, chegava às vezes na secretaria de manhã, tem uma escola pegando fogo, 365 dias, você tem 5.400, a chance de você ter um problema de uma criança que teve um acidente, uma contaminação da merenda e tal, em algumas dessas 5.400 escolas é enorme. Então é um problema, é um incêndio todo dia quase que tem que ser feito. Então, um dos problemas, inclusive, da nossa rede estadual é esse, é o gigantismo da rede. Por quê? Porque não parou-se o processo de municipalização. Então, São Paulo tem, hoje, tem anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, que deveria ter sido municipalizado, pela Constituição, isso cabe aos municípios, mas ainda em São Paulo tem 630 mil crianças dentro do ciclo 1. Ciclo 2, que é os anos finais, que é do 6º ao 9º ano,
que esse pode ser misto, e nós temos ainda também um volume quase de 700 mil crianças no ensino nos anos finais, e você tem um ensino médio, que essa sim é a obrigação do Estado, que é onde deveria se concentrar todo o esforço do Estado, onde São Paulo tem 1.400.000 crianças, é também o maior ensino médio do Brasil, e de longe também onde a gente está. Eu queria mostrar esses quadros para mostrar onde nós estamos. Nos anos iniciais, o Estado de São Paulo tem feito um trabalho já contínuo, que nasceu com a Maria Helena, eu acho. Não, foi com a Rosa, mas o ler e escrever foi Yara Prado. Yara Prado, que criou o programa de um material escolar, e depois uma metodologia, etc. E teve uma continuidade da aplicação desse programa ao longo dos 20 anos, junto ao ciclo 1. E hoje, São Paulo está bastante bem ainda no ciclo 1. Você vê, essa é a meta do IDEB para os anos iniciais, para o Estado de São Paulo, para chegar em 2021 com um nível próximo da média da OECD, e São Paulo está, inclusive, acima da média. E a gente vê muito esse número, que você quebra o IDESP, que é o Índice de Desenvolvimento Educacional de São Paulo, entre o aproveitamento escolar, a proficiência, que chama, e depois dela se quebra em português e matemática, que isso é medido todo ano pelo SARESP, e outro item do cálculo é o fluxo, ou seja, quando tem repetência, evasão, etc. Mas na proficiência, a gente consegue ver aqui bem de língua portuguesa e matemática. Aqui é língua portuguesa, aqui é matemática. E ele é quebrado em quatro categorias, não é de 0 a 10, é quebrado em 4 categorias. O abaixo do básico, o básico, o adequado e o avançado. Então, esse é o quadro, eu coloco isso porque é importante, isso é muito importante para saber onde nós vamos priorizar, onde que a Secretaria teria que priorizar as atividades. Você vê aqui que no IDESP de 2017, o abaixo do básico em línguas é razoável aqui. Isso aqui é muito melhor que a média federal, a média nacional, e está avançando por aqui. Então, nos anos iniciais, até que a gente tem um quadro bastante razoável para a educação de São Paulo. A coisa começa a complicar mais quando a gente vai nos anos finais. Que, aliás, os anos finais do sexto ano é um desafio não só para São Paulo, mas para o mundo inteiro. Ninguém sabe direito como tratar essas crianças que fazem a migração de uma professora que tem uma visão coletiva das aulas do aluno, para depois o garoto entrar numa aula que vai ter um professor de cada matéria e não tem esse vínculo emocional com o professor, que é muito importante. Então é quebrado esse vínculo, e aí tem uma dificuldade e também tem uma mudança muito grande das crianças do sexto ao nono ano. E aqui a gente já vê que o Estado de São Paulo está aqui abaixo da meta do IDEB, não só o Estado de São Paulo, mas o Brasil inteiro está bem abaixo da meta do IDEB, e aqui a gente já vê um abaixo do básico muito mais preocupante. E isso aqui, quer dizer, abaixo do básico, essas crianças estão por volta de 2 a 3 anos atrás do que defasadas da onde elas deveriam estar. Então, aqui já começa um problema grande. E isso desemboca no ensino médio. E aqui sim que a gente vê um problema muito, muito sério. São Paulo, em matemática, hoje, as crianças que saem do programa das escolas públicas estaduais, regulares principalmente, do Estado de São Paulo, hoje 47% das crianças que se formam no terceiro ano do médio não sabem, estão abaixo do básico. Isso quer dizer o seguinte, que ela não sabe fazer regra de 3. Não sabe fazer geometria, eu estou aqui numa escola de engenharia, né? Não sabe geometria plana. Eu não sei se você recebe esses alunos aqui, eventualmente, você tem alunos da rede pública, mas as faculdades, hoje, as universidades, hoje, estão com problemas seríssimos disso, estão fazendo um trabalho enorme, a Croton, eu sei, fazendo um trabalho enorme de nivelamento dessas crianças, desses adolescentes que chegam nas faculdades, porque não sabem o básico.
principalmente matemática. Então, isso aqui é gritante, esse ponto aqui é uma coisa assim alarmante. Esse mesmo número a nível federal é 77%. 77%. Então, é muito mais preocupante, claro, a nível federal. Você tem estados do Alagoas, acho que o Maranhão, não sei porque essas duas, né? Maranhão e Alagoas, né? Collor, sabe? Esse número é próximo de 90%. É uma coisa bastante alarmante. Então, agora, isso aqui, ao mesmo tempo que São Paulo deve ter o melhor índice do Brasil com relação a isso aqui, ao abaixo do básico em matemática, ainda assim é alarmante, mas porém, se nós focarmos nesse aspecto, você pode rapidamente, ou num curto espaço de tempo, resolver essa questão. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, eu tenho uma escola, por exemplo, eu adoto uma escola, já estou na minha terceira escola dentro do programa que a gente tem da Parceira Educação. Então, eu sou empresário, eu vou lá e tem um programa, tem toda uma metodologia nossa, que a gente faz um programa de parceria com a escola, de apoio das escolas públicas. Então, eu já estou na minha terceira escola, faço isso há 14 anos. A minha escola, que eu chamo minha escola, entre parênteses, que é a Humboldt, que fica na Lapa, na Vila Anastácio, em São Paulo, tem 440 crianças do ensino médio, mas é uma escola de período integral, que é uma coisa que eu vou colocar aqui um pouquinho mais à frente. Esse número na nossa escola, quando eu cheguei na escola, 5 anos atrás, antes dela ser período integral, esse número era próximo dessa média aqui de 50 e poucos % de abaixo do básico em matemática. Hoje, não só pelo apoio da Parceiros, mas muito também pela estrutura da escola de período integral e pelo trabalho, uma professora de dedicação exclusiva, pelo trabalho que a diretoria, a diretora e os professores fizeram na escola, esse número para Humboldt é 9%, esse número aqui para Humboldt em língua portuguesa é 2%. Então nós temos apenas 2% de abaixo do básico em língua, acho que o Herman nem sabe disso. Isso é próximo do zero, porque você tem crianças, normalmente você tem de 3 a 4% de crianças com problemas de déficit de atenção, etc. Então é muito difícil você reduzir isso para zero, mas 2% é próximo do zero. Então, em línguas, a gente já chegou nisso. Isso prova o seguinte, que é possível fazer. Aliás, a gente estava discutindo aqui, eu sou bastante otimista, apesar desses números serem ainda ruins, eu estou muito otimista porque o caminho hoje está muito pavimentado para onde a gente deveria ir. E eu queria esse é o cenário que temos em São Paulo. E como eu coloquei, em 2010, a Secretaria, 2011, quando o Herman assumiu, não só pelo nosso trabalho de colocar lá, mas o Herman também, ele é meio modesto, não sei se ele vai contar essa história, mas ele foi ouvir a rede como um todo, fez uma peregrinação pela rede e, junto com a Mackenzie, com o apoio nosso, mas principalmente com o apoio da Secretaria e com o envolvimento dos professores, com o envolvimento da rede como um todo, a Secretaria desenvolveu um programa de 20 anos para o Estado de São Paulo. Pouca gente sabe disso. Acho que alguém aqui já ouviu falar do Programa de Educação para o Povo de São Paulo? Levanta a mão quem já ouviu falar. Mano, você vê? Você. É incrível. É um programa que está há 7 anos na rede. Claro que todo mundo na rede já ouviu falar, todo mundo na rede participa, mas fora da rede, fora do nosso grupinho ali, ninguém conhece, porque foi muito mal divulgado. De certa forma, não foi divulgado, foi pouco divulgado, e é um programa que tem um impacto enorme na rede. Esse programa de Educação Comunidade de São Paulo, ele coloca uma visão super ambiciosa para o Estado, de tornar o Estado de São Paulo entre os 25 melhores do mundo. Hoje deve ser número 47. São Paulo, no Brasil, é 63. Entre 72 países medidos pelo PISA, São Paulo, o Brasil está em número 63 a 65. E eu acho que São Paulo mesmo deve estar por volta do 50º lugar, pouco. Mas o objetivo é transformar nos programas de São Paulo entre os 25. E é possível isso. E transformar a carreira de professor entre uma 10 mais desejadas. Isso é importante, colocar uma visão
assim, ambiciosa, um sonho para a rede pública. E essa foi a colocação do Herbert. Fez um trabalho muito bacana junto à rede de vender esse sonho, vender essa missão para ser desenvolvido. E aí criou-se o Conselho Consultivo, que tem a participação da sociedade civil. Então todas essas organizações apoiam a Secretaria. De novo, o trabalho duro é da Secretaria, a gente apoia esse trabalho. E eu coloco que a sociedade civil, e aqui vocês fazem parte dela, e eu gostaria que vocês também se unissem a nós, não precisa ser empresário para fazer isso, mas se unissem a nós. Aliás, a reitoria da Mauá podia, de fato, nos ajudar nesse esforço. Eu acho que nós temos duas obrigações como sociedade civil. Primeiro, que as definições da Secretaria de Políticas Públicas sejam baseadas em evidência. Aqui nós temos uma escola de engenharia racional. Hoje, tudo em educação tem pesquisa, tem research, tem literatura, tudo está testado. Não tem achismo mais em educação. Não tem que ter. No Brasil, no mundo, tem pesquisa. Você vai no Google, tem metas pesquisas de todas as atividades, todas as políticas que você pode imaginar em termos de educação. Então, a sociedade civil tem uma primeira obrigação, é que as definições de políticas educacionais das redes públicas, qualquer estado, qualquer município, devem ser tomadas com base em evidência, e não com base ideológica, ou não com base em achismo. Eu gosto disso. A música faz bem, porque música ok, música, matemática, tem até uma correlação, alguém já escreveu sobre isso, acho que Aristóteles falou sobre isso, sei lá onde, mas cadê a evidência empírica que isso tem um impacto? Qual é o programa que você vai implementar para que isso tenha de fato impacto no aproveitamento escolar do aluno? Então, essa é a pergunta que nós, a sociedade civil, temos que fazer aos políticos, a quem estiver na secretaria, e make sure que, de fato, as políticas possam ser baseadas em evidência. Segunda obrigação da sociedade civil, e aí que eu queria a ajuda da Mauá e de todos vocês, é o seguinte: o mandato de governo ele vai de 4 anos, ele vai às vezes 8 anos. Um programa educacional tem no mínimo 20 anos. Não adianta você não ter uma bala de prata e não adianta você resolver em 3, 4 anos. Não resolve. Tecnologia, não resolve. Não tem evidência empírica, por exemplo, nenhuma, que tecnologia em sala de aula resolva o problema da educação. Eu fui para a Califórnia, Stanford, tem um programa Lehman Center lá, que falei com os caras que fizeram programas na Rússia, em todo lugar, e no Brasil também. Ele falou assim, Jair, aqui na Califórnia investiram 34 bilhões de dólares entre 2012 a 2014 em tecnologia, em sala de aula, não teve impacto nenhum que nós conseguíssemos medir em termos de aproveitamento escolar dos alunos. Então, as políticas têm que ser tomadas em cima de evidências comprovadas. Então, como o programa do governo é de 4 anos e esse negócio é de 20 e não tem uma solução, o que falta no Brasil? Continuidade das políticas. Então, tem um sujeito chamado Jamil Cury, um grande professor, um grande estudioso da história educacional do Brasil, que coloca justamente isso. Nunca houve o que nem eu ouvi outro dia, nunca houve uma continuidade das políticas públicas no Brasil. Mesmo no PSDB aqui de São Paulo, nós tivemos gestões muito diferentes nesse período. Gestões da Rosenwald, do Chalita, do Herman, foram diferentes, não necessariamente vão continuar. Então, nós, como sociedade civil, temos que assegurar a continuidade das boas políticas e o aperfeiçoamento dessas boas políticas baseadas em evidência. Então, essas são as duas, que eu diria, a obrigação da sociedade civil. O Programa de Educação do Compromisso São Paulo, ele tem 5 pilares. O primeiro é a valorização do capital humano. O segundo são ações pedagógicas, iniciativas pedagógicas que foram feitas, vou ilustrar algumas, e que são fundamentais, que são provadas. O terceiro são as escolas de período integral, que é, para mim, uma das grandes soluções que embarca todos os conceitos que a gente vai estar falando. E o quarto é a gestão. Imagina uma empresa de 230 mil funcionários, 5 mil escolas, 5 mil diretores, tem que ter uma estrutura de gestão adequada. E o quinto, que eu acho que hoje nós falhamos mais, é no processo de envolvimento da sociedade na comunicação. Esse foi, eu acho que, a mobilização, esse quinto braço, quinto pilar, nesses
desses 4 aqui, eu vou mostrar para vocês que a Secretaria de Educação de São Paulo fez muito e plantou muitas sementes. Agora, no 5º, a gente, de fato, não progrediu muito. Na parte pedagógica, aqui eu vou deixar isso aqui, mas não vou entrar no detalhe, porque a coisa fica um pouco chata. Mas na gestão do REM, a professora Gislene, que é a chefe da CEGEP, fez uma coisa fundamental, que é definir claramente para os professores qual é o currículo de cada bimestre, ou seja, quais são as habilidades e os conteúdos que os professores deveriam dar para cada bimestre, para cada série, para cada matéria. Parece meio básico isso, mas não existia isso. Eu acho que não sei se tem em outros estados do Brasil que tem uma definição muito clara de qual é, porque sempre se dava muita liberdade para o professor, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não, você tem que dar claramente para o professor o que é esperado dele para dar para aqueles alunos daquele bimestre. E após o terminado o bimestre, uma introdução também que foi feita faz uma prova bimestral para ver se aquela matéria foi dada mesmo, foi absorvida pelos alunos. E depois não foi dada, você tem uma devolutiva, que é feita pelo programa Foca Aprendizagem, que você dá para o professor e fala assim, olha, os seus alunos da sua turma não aprenderam essas habilidades e esses conteúdos. E aqui está um material de reforço e recuperação para fazer. Parece simples, né? Parece uma coisa básica, mas não é. E isso é o que resolve. Esse basicão, por exemplo, o Sobral, que é um grande exemplo, a edição do Brasil, tem um INDEB próximo de 8, é isso que eles fizeram. Não tem tecnologia, não tem professor mágico, não tem nada. Dá um currículo, dá um material escolar estruturado para o aluno, faz uma prova, vê se ele aprendeu, não aprendeu de um jeito, não adianta ensinar do mesmo jeito pelo mesmo professor, tem que dar outro material de reforço. Não sei se você gosta disso aqui, mas eu me empolgo com essas coisas, mas parece uma coisa meio básica, mas de fato, se nós fizermos no Brasil inteiro esse básico, você vai ter o abaixo do básico muito melhor. E esse básico foi feito nos anos iniciais, e aí a razão dos anos iniciais, ao longo desse período, ter essa performance boa no Brasil. Então, criou-se também um programa chamado Aventuras de Currículo Mais. Isso são adendos a essa política básica. Esse Aventuras de Currículo Mais, o Currículo Mais, etc., são materiais de reforço e recuperação para o programa, para o professor daquele material. Olha, está aqui disponibilizado. E eu vou falar aqui do Foco Aprendizagem. A plataforma Foco Aprendizagem foi até um dos apoiadores nossos que bancou esse negócio, pessoal da USP, pessoal da Stanford, e eles fizeram um algoritmo que lê as respostas de cada aluno, de cada um dos 3.800.000 alunos, dos testes do final de ano, que é o SARESP, e das provas bimestrais. Quem sabe, um dos maiores big data educacionais do mundo. Eu não estou brincando, não estou exagerando aqui, isso foi colocado pelo pessoal do Stanford, quem sabe, e é um algoritmo inteligente. Se o aluno responde uma pergunta de matemática errado, a letra C, é uma letra C ou errado, ele não entende decimal. Se ele responde a letra D, ele não entende defração. Então, o algoritmo consegue ser inteligente mesmo na resposta errada do aluno, e aí ele produz um relatório, uma devolutiva para o professor, que estabelece exatamente o que precisa ser dado para aquele aluno. Então, isso é muito bacana. Agora nós estamos entrando na fase 2.0 do Foco Aprendizagem, acho que o Remo nem sabe disso, que é justamente pegar todos os planos de aula, sequências didáticas, todo o material escolar que existe disponibilizado na rede de graça e fazer uma indexação disso junto com o currículo. Então você vai, daqui a um ano, quem sabe, disponibilizar para o professor, olha, além desse material aqui da rede, você tem o Khan Academy, você tem isso, você tem aquilo, você tem planos de aula da Fundação Lema, que isso mastigado para o professor, para ele poder dar a aula de reforço dele. Bom, nós também uma da evolução aqui do programa, que por um longo trabalho junto com a Secretaria, foi de
mudar a forma de gestão, uma forma de contratação dos diretores. Se você pensar, você tem 190 mil professores, 5 mil diretores. É muito mais fácil você mudar 5 mil diretores do que 190 mil professores. E o diretor, um diretor, você pega na mesma região socioeconômica, ele faz um bom diretor, ele tem um aproveitamento muito maior do que um diretor mediano. Então é fundamental você trazer e você preparar bem esses diretores. E a Secretaria estava com 2 mil diretores sem concurso, por indicação. Então, ao longo, com o apoio da GV e tal, foi feito todo um trabalho de como contratar esses diretores. Hoje não é só mais um concurso. Você avalia se o diretor tem a vocação para ser diretor, tem as habilidades socioemocionais, habilidades de liderança para ser um diretor. E você trabalha muito bem como é que vai ser medido durante o estágio probatório deles de 3 anos, e se não, e acompanhamento, com mentoria, etc. Então é um programa novo que foi implementado. E toda a contratação, houve uma contratação em dezembro de 2 mil novos diretores para a rede agora, e que vamos ter uma academia de liderança que está sendo feita lá na IFAP, justamente para apoiar esse trabalho dos diretores. Então foi feito o trabalho pelo Herman, que ele pode até falar um pouco mais, em 2012, justamente para descentralizar. Hoje a diretoria, Secretaria de Estado, é feita de 92 diretorias de ensino, 91 diretorias de ensino. Então, a ideia é justamente você delegar esses dirigentes para eles terem mais responsabilidade, para você, de fato, não ficar uma coisa muito presa, porque eles têm muito mais contato com as necessidades específicas daquela região. O maior destaque, acho que o programa trouxe, que é aquele programa 3, são as escolas de período integral. E aqui, acho que o grande mérito de São Paulo, que apesar de São Paulo, etc., a gente foi ver no mundo, no Brasil, o que já tinha funcionando. Não se criou nada do novo. A gente foi ver, com base em evidência, fomos ver o que tinha sido feito. E nós tomamos conhecimento de alguns projetos de educação integral, mas o que mais chamava a atenção era o de Pernambuco, desenvolvido por um ex-presidente da FIPS, o Marcos Magalhães, do grupo ICE, que era uma escola de período integral que desenvolveram lá um currículo integrado. Então não é turno e contraturno, é um currículo integrado para o ensino médio, onde o professor tem uma dedicação exclusiva àquela escola, onde o professor ganha um valor maior por ter aquela dedicação exclusiva, onde o professor e o diretor é avaliado 360 graus ao final do ano por seus pares, pelos alunos, pelo diretor, e se ele não qualificar, se ele não passar pela qualificação, pela avaliação, ele volta para a rede para o salário antigo dele. Então tem um incentivo grande para ter uma dedicação maior. As escolas são aparelhadas com laboratórios de ciência, têm mais tempo e, mais importante, existe uma preocupação com o protagonismo juvenil do aluno. Então, o primeiro semana do aluno na escola, ele recebe para você, os alunos formados que recebem esses próprios alunos, então são os alunos recebendo os novos alunos, e perguntam para o aluno, olha, qual o seu plano de vida? E o aluno começa a construir o plano de vida dele a lápis, porque a ideia é que nos 3 anos ele vai mudar o plano de vida dele, vai se conhecer melhor para saber seu plano de vida. Isso para aqueles alunos que vêm de famílias quebradas, de áreas super vulneráveis, é a primeira vez que alguém está perguntando para ele o que ele quer da vida. É mágico esse momento, é incrível o impacto que isso dá. A gente viu isso em Pernambuco, nós fomos lá para ver em loco como funcionava, e de fato é um sistema que também passou por várias melhorias, mas um sistema provado, e o aproveitamento escolar dessas escolas de período integral era o dobro das escolas regulares. Nós vamos ver aqui. Então, São Paulo adaptou esse sistema para a Secretaria, pegou o material, vieram aqui, adaptou a realidade da paulista e criou essas escolas de período integral. E aqui nós estamos vendo, justamente, olha, a média das escolas de período integral em 2017, do IDEB, do ensino médio, é 3,7, contra 2,36. A minha escola aqui é 4,8. Mas a média, você tem uma média de 3,7, e se você pegar a média das escolas que começaram aqui em 2012, 13,
são ainda muito maiores, quase 4,2, quase o dobro da rede regular estadual. Então, a média das escolas de período integral dos anos iniciais é 6,4 contra 5,3. Isso aqui é muito mais difícil você sair de 3, é muito mais fácil sair de 3 para 4 para 5 do que de 5 para 6. De 5 para 6 ou de 6 para 7 é punk, é dificílimo, é muito mais complicado, é uma curva exponencial de dificuldade. Então, aqui mostra de fato que as escolas de período integral, elas têm um aproveitamento muito melhor do que as escolas dos anos iniciais. Nos anos finais, olha, aqui também uma diferença gritante e muito grande. Isso no início do programa. Então, o Pernambuco já tem hoje 45% da rede nesse formato. Aqui em São Paulo nós estamos com 5% da rede nesse formato. Tem um caminho longo ainda a perseguir. Mas Pernambuco vai chegar, quem sabe, a ser o número 1 no Brasil, em função, apesar de ter um PIB per capita, que é 1/3 de São Paulo, em função desse modelo de escola, que é um modelo fantástico. E hoje está em 362 escolas. Eu acho que estamos agora trabalhando com a Secretaria, com 2 institutos, para fazer um programa de universalização. E é possível fazer a universalização desse programa, porque ao longo de 20 anos você pode fazer isso, porque você vai ter um crescimento da economia, você vai ter o crescimento do budget, etc., mas você vai também ter uma questão do bônus demográfico, está caindo, você vai ter menos alunos no ensino médio, na rede pública como um todo, e você, com o mesmo budget, você vai conseguir atendê-los com uma escola de qualidade, que é essas escolas de período integral. Bom, outra coisa que se iniciou também dentro da educação pública de São Paulo é a questão de gestão. Muitas vezes a gente chegava lá com o Herman, então assim, tinha várias iniciativas na Praça da República, onde fica a secretaria, e como é que isso chega nas 5.000 escolas? Não chegava nas 5.000 escolas. No chão de fábrica era difícil chegar. Então, tem um programa simples, que chama PDCA, de gestão, né? Plan, Do, Check, Act, onde você planeja, você age, você mede, você faz ações corretivas. É um instrumento muito usado. A Falcone estabeleceu isso como um programa que adota em várias empresas, e também a Falcone já tinha testado esse modelo no Rio de Janeiro, com muito êxito na gestão do Risolia. O Risolia levou o Rio de Janeiro do 25º lugar no ensino médio para 4º lugar no ensino médio em 4 anos. É um feito fantástico desse sujeito que é maravilhoso, chama Wilson Risolia. Hoje é o presidente do Instituto Falcone, mas ele dedicou boa parte da vida dele à vida pública e fez um trabalho maravilhoso no Rio, na gestão dele, que aliás está um pouco sendo destruído agora, né? E conseguiu. E um dos mecanismos que ele usou foi o programa de gestão nas escolas, que nós também, a Secretaria pegou isso, adaptou à realidade de São Paulo, transformou num programa focado no pedagógico, e hoje esse programa está sendo implantado, nesse ano, em mais de 3.000 escolas. A gente foi testado numa regional, que é a Leste 4, a Cleide, pena que ela não está aqui, porque ela foi instrumental nesse processo. A Cleide, que é a secretária adjunta hoje da Secretaria, ela escolheu a dedo o dirigente, e na Leste 4, com 70 escolas, foi feita a implantação do programa. Funcionou. Ok. Então fomos em 2017 para 1.085 escolas na capital. Funcionou. Então, esse ano, mais 2.000 escolas, no ano que vem, as últimas 2.000. Aí você faz uma transformação gerencial, mental, dos diretores. Os diretores falam, puxa, eu nunca pensei desse jeito. E é básico. Não, eu quero atingir a meta, eu tenho ideias de 3, eu quero chegar em 4. Bom, para chegar em 4, eu preciso quebrar em aproveitamento escolar, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso reduzir o abaixo do básico que vocês viram lá fora. O que eu faço para reduzir o abaixo do básico? Tem um material de reforço de recuperação da Secretaria, tem um foco aprendizagem, tem um programa de reforço de recuperação. Então, tem uma série de instrumentos que estavam lá na Secretaria disponibilizados, que agora estão sendo usados, forçados, dentro de um plano de ação, pelas escolas para serem usados. Então, isso parece simples de novo, mas é uma revolução de gestão que está ocorrendo na escola. Agora, isso não é uma coisa que você absorve em 6 meses, nem um ano. Esse é um trabalho de 3, 4 anos. Não sei quem tem empresa aqui. Eu fiz isso numa empresa de
que eu tinha de 8 mil funcionários, eu demorei 3, 4 anos para você fazer uma mudança de mentalidade nenhuma empresa privada, imagina na rede pública. Então, é um programa de longo prazo. De novo, não tem bala de prata, educação, não tem solução de curto prazo. É um programa de resiliência aqui, mas a semente está plantada. Mas vocês podem reparar aqui que São Paulo, em função do trabalho realizado pela Secretaria e de vários parceiros, quer dizer, saiu. Os números aqui são bem contundentes. Era do IDEB de 2011, 2013 e o IDEB de 2015. São Paulo era terceiro, quarto, terceiro, segundo. No último IDEB que está disponibilizado, São Paulo virou primeiro lugar em todos os ciclos. Isso para uma rede gigante como São Paulo é um feito tanto. Eu já estou preparo a plateia, porque eu acho que nós vamos perder esse primeiro lugar no IDEB que vai sair em 17. Acho que nós tivemos série de mudanças, série de percalços ao longo do período, porque as sementes continuaram lá, porém não tivemos um investimento tanto em formação, não tivemos tanto investimento, muitos investimentos foram cortados ao longo dos últimos 3 anos da recessão, os professores ficaram sem reajuste durante 3 anos na rede estadual. Quer dizer, isso gera uma desmotivação grande dos professores, a gente deve perder. Mas eu acho que vai ser, vamos levar pedradas e tudo mais, mas eu acho que se nós mantivermos essas políticas, elas vão dar resultado, sim, nos próprios IDEBs. Então, os desafios que... Então, esse é o cenário. Eu queria dar a experiência um pouco da Parceiros, que é o que me foi colocado, e da Educação Pública em São Paulo, que é o que eu e a Ana, que está aqui também, que vai falar, participamos em várias frentes desse processo. A Ana vai falar um pouco dela, nem tem muito no seu, que eu imagino que seja. Mas nós, a Todos pela Educação, está fazendo um programa para o governo federal. E a Todos elegeu e apoiaria, endossaria, ajudaria a compor propostas de governo para 13 governadores do Estado, para 13 candidatos a governo do Estado, sendo um deles em São Paulo. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é até primeira vez que a gente está apresentando isso de forma pública, mas é um pouco as diretrizes que o pessoal, nós, junto com a Todos, ainda está preliminar, ainda está em discussão, mas é um pouco do que vai ser apresentado aos candidatos para formularem os seus respectivos programas aqui em São Paulo. E os desafios da rede de São Paulo é aqueles que eu coloquei. Tem um gigantismo da rede, tem uma alta rotatividade dos gestores da Secretaria Central, isso dificulta o processo. Quer dizer, eu estou lá há 6 anos, tinha 3 secretários de Educação, o Herman até ficou um tempão, bastante, mas nós tivemos, sei lá, 7 ou 8 coordenadores da área pedagógica, CEGEB, isso é a alma da Secretaria. Isso dificulta, cada um que entra tem que começar do zero, tem que explicar do zero, até achar aonde demora um tempo. Nós tivemos muitas mudanças de terceiro e quarto escalão. Então isso dificulta. Por quê? Porque não existe um programa de formação de gestores na Secretaria. Você tem programas de formação de professores, você tem programas de formação até agora de diretores, está começando, mas não existe uma carreira de executivos da educação. E para uma empresa dessa, de 230 mil pessoas, tinha que ter um coordenador da CEGEB, um coordenador da área pedagógica que responde direto ao secretário, tem um salário que eu não vou nem falar aqui, eu acho que não é público, mas é um salário bastante baixo, difícil atrair talentos para esse tipo para essa atividade. Então, essa é uma coisa que a gente sofreu. As políticas educacionais demandam tempo para ser, o programa desse de gestão demora no mínimo 3, 4 anos para ser colocado, para ser absorvido pela rede, programas de reforço e recuperação, programas socioemocionais, programas, quer dizer, da participação, e houve também um corte de gastos muito grande no período de 15 a 18, 15 a 17, em função quanto tempo? Ótimo. Então, rapidinho já termino para a gente fazer um pouco de perguntas. E houve também um congelamento, que eu falei dos salários aqui. Bom, a primeira diretriz básica é que nós entendemos e nós estamos propondo isso, que o governador e o secretário devam, juntos, unidos, tenham um sonho
para a rede, para a sociedade civil, para abraçar a causa da educação. A educação, eu não vou falar disso, mas para mim, a questão mais importante que a gente tem que fazer, que o Estado tem que prover aos seus participantes, quer dizer, da sociedade, porque é onde você nivela a saída, né? É a base de tudo. Nós temos que dar a mesma oportunidade para todas as pessoas, e a educação é a forma de você proporcionar isso. Então, aqui é muito importante vender um sonho. A McKinsey bate muito nessa tecla, no sentido de que o governador mesmo tem que assumir essa postura de vender esse sonho. A segunda é dar continuidade, aperfeiçoar e dar continuidade a essas políticas baseadas em evidência que eu acabei de explicar aqui. Então, nós temos que ver, de fato, medir o resultado dessas políticas, fazer acertos, que isso é normal, mas temos que ter continuidade. Há o programa de reforço, há o programa de foco-aprendizagem, há o programa de gestão, quer dizer, isso tudo demanda tempo e tem que ter continuidade para que eles sejam bem aperfeiçoados. Então, eu acho que essa é a segunda diretriz, muito importante. A terceira é promover, como coloquei, uma ampla reformulação na estrutura de gestão. Não é, o Herman já fez uma mudança na secretaria como um todo, criou coordenadorias diferentes. Eu acho que isso já está bem colocado. Eu acho que o que falta mesmo é a formação de pessoas, de profissionais, e criar cargos atraentes para você atrair gente boa que possa fazer a gestão dessas 5.300 escolas. Para mim é tão básico isso que eu não sei como não fica claro o que não foi feito. Porque é muito difícil, você não tem uma formação de gente. Normalmente a professora vai lá, vira diretora, depois vira coordenadora pedagógica, depois vira vice-diretora, depois vira diretora, depois vira dirigente, depois vai lá para a secretaria central. São formações diferentes. A secretaria precisa de gestores que entendam de educação, que tenham eventualmente até vivido o dia a dia das escolas, que tenham sido professores, ajuda muito, que tenham sido diretores, mas que tenham vocação para a gestão e que sejam capacitados e treinados para fazer uma boa gestão. Então, isso eu acho que é uma coisa que falta. Falta aqui o que a gente está chamando de especialista em educação. Falta também criar uma central de inteligência. A gente começou isso, porque tem muitos dados, a gente tem que tomar decisões com base em evidência, com base em dados. Não adianta, está faltando. Então, quais são os dados? Então tem uma manipulação de dados fundamental. Tem muitos dados da Secretaria que não são usados. O quarto é fortalecer o programa de diretores, que eu já coloquei. O quinto é fortalecer a carreira de professores e formação. Quer dizer, quem sabe essa seja o maior desafio nosso como país. Nenhum país do mundo, nenhuma rede estadual, nenhuma rede educacional do mundo chegou à posição de liderança sem bons professores. O professor é a base de tudo que nós estamos falando aqui de educação. É muito difícil você, hoje, capacitar 190 mil professores. Então, temos que encontrar formas diferentes para fazer isso. Quem sabe também, eventualmente, criar uma carreira diferente, uma carreira que motive mais, que atraia pessoas, os melhores, para serem professores. Hoje, infelizmente, no Brasil, isso é um dado estatístico, é o quartil inferior do Enem que segue a carreira de docência das escolas básicas. Então, o sujeito desistiu de ser outras coisas, ele vai lá e ele segue a carreira de docência. Então, de fato, nós não estamos atraindo os melhores talentos para a educação, e a gente tem que, isso é um trabalho federal, inclusive, não é estadual, mas esse programa é muito importante. E aqui, o que a gente está propondo é uma coisa que o Herman também já estudou bastante, que é a formação, a criação de uma carreira onde o professor tenha dedicação exclusiva àquela escola. Hoje, os professores têm 3 ou 4 empregos, e é difícil. Ele tem que ter 3 ou 4 empregos porque ele quer compor a renda dele. Então, é muito de trabalhar para a rede pública, estadual e às vezes até privada. E o nível de absenteísmo dos professores nas escolas regulares hoje é por volta de quanto, já? 20%? 15%. No ensino médio é pior. No noturno, eu arriscaria dizer que é acima de 30%.
Então, o absenteísmo é muito legal, porque eles têm vários empregos, eles podem faltar, tem uma série de coisas. Então, a ideia é criar uma carreira onde o professor ganhe mais um pouco, mas ele tem uma dedicação exclusiva àquela escola, e isso gera um vínculo emocional, inclusive, dele com a escola. Então, isso poderia fazer uma grande revolução na qualidade dos professores. A diretriz 3 é justamente você universalizar, e universalizar aqui a gente vai colocar como 80% da rede. Isso é possível, que eu já coloquei aqui, nas escolas de período integral. É a grande solução, é o modelo que abarca as questões socioemocionais, que traz mais eletivas, agora com a reforma do ensino médio, precisa ter várias, como é que chama? Carreiras, itinerários, então, itinerários. Então, isso dentro de uma escola regular de 5 horas, 4 horas, é impossível fazer. O Unibanco fez uma pesquisa, o Instituto Unibanco fez uma pesquisa há uns 7, 8 anos atrás, no ensino médio, falando assim, quantas horas, de fato, o aluno teve das 4 horas ou 5 horas no ano letivo do ensino médio. Eles contaram, então, o absenteísmo do professor, o absenteísmo das crianças e tal, e também quanto tempo o professor demora para organizar a sala de aula e tal. No final, do que seria 100% de aproveitamento, verificou-se que o aluno tinha 30% de aula efetiva nos anos no ensino médio, isso é uma coisa nacional. Quer dizer, só 30%. O nível de eficiência razoável do OECD é por volta de 75% a 80%. Quer dizer, então aí não estão funcionando essas escolas de ensino, principalmente noturno. Noturno é uma aberração. Não deveria existir. Mas as pessoas precisam trabalhar, as crianças precisam trabalhar. A gente fez uma pesquisa junto às crianças que efetivamente precisam trabalhar, que tem carteira assinada, eram 4% da população de Pernambuco. Desculpa, não é aqui, foi Pernambuco. 4%. São Paulo, com o PIB per capita muito maior. Muitas crianças querem trabalhar para comprar um tênis maior, para comprar um negócio, para complementar, mas não necessariamente precisam trabalhar. E essas crianças têm que ser levadas, convencidas a ir para uma escola de período integral, ou mesmo uma escola de semi-integral, que é o caso também de Pernambuco que eles fizeram. No 7, aqui hoje a neurociência coloca que a aprendizagem colaborativa é muito mais eficiente para o aproveitamento escolar do aluno. Então, eu estou fazendo aqui uma apresentação para vocês. O aproveitamento vosso aqui, mais inteligente vai ser 30%, 40%, daqui a uma semana vocês esquecem. Se nós estivéssemos aqui construindo um grupo, as soluções para a educação paulista, o aproveitamento para vocês seria de 80%. Isso está provado hoje, tem pesquisa indicando. Então, o que a gente está sugerindo aqui é justamente estruturar um material escolar com planos de aula, disponibilizar isso aos professores. Plano de aula já você também dá para o professor o que ele precisa, o que ele pode fazer, como ele deve dar aquela aula. Porque o que a gente exige do professor é que ele seja um Mozart. Ele tem que compor e executar. É muito difícil o professor compor uma aula, é muito difícil, tem técnicas disso. Então, uma diretriz é disponibilizar os professores planos de aula e você também trabalhar com a aprendizagem colaborativa. O ensino médio tem que ser revisado, que agora tem uma nova lei, e uma junção disso com o ensino técnico é importante. O 9º é o que eu coloquei do gigantismo na rede, reiniciar o processo de municipalização aqui em São Paulo, é fundamental que isso ocorra. Diretriz 10, quem sabe a Ana pode falar mais disso, mas nós temos já cases e programas pilotos de desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que são as habilidades não cognitivas, as habilidades do século XXI que se coloca, que é justamente a resiliência, o respeito, etc. São essas habilidades. Hoje existem mecanismos ou programas para você desenvolver essas habilidades das crianças. Tem vários pilotos já aqui em São Paulo. Isso teria que ser expandido para as escolas. A 11 é usar tecnologia como reforço, ou seja, tecnologia não como o professor tem uma certa resistência a usar, às vezes tem dificuldade. Tecnologia como aula não está aprovado, mas tecnologia como reforço, ou seja, um outro jeito do sujeito de aprender aquela mesma aula, tem evidência empírica que funciona. E isso é o que a gente está propondo. E por último,
engajar aqui, quem sabe aqui, a Ana possa colocar mais, que é como engajar sociedades na participação das escolas. Bom, é isso, essa colocação que eu queria colocar aqui, e obrigado pela atenção. Bom, aí nós temos um tempinho aqui para umas perguntas. Eu já faria uma para você, Jair, sobre o seguinte. Você falou, eu participo de um grupo que tem muita resistência para o ensino em tempo integral. Eles colocam a questão de ensino integral, né? Não ensino em tempo integral, mas ensino integral. Educação integral e não educação em tempo integral. Como é que você vê isso aí? Bom, eu não quero dar uma opinião subjetiva. Eu gostaria que esse grupo que apresentasse um novo formato de turno contra turno, por exemplo, escola onde a criança tem a oportunidade de fazer outras coisas, etc., mostrasse alguma evidência de grupos de controle, etc., que mostre que aquelas crianças estão aprendendo mais. O que eu não conheço isso, essa literatura. O que eu tenho notícia, sim, São Paulo fez um experimento desse, chamadas ASETs, escolas de tempo integral, onde tinha as crianças tinham aula de manhã ou à tarde e tinham um contraturno de oficinas, uma série de oficinas e tudo mais. 5 anos depois, não se verificou que as ETs apresentavam, não está aqui para ver isso, que essas escolas, que eram 500 escolas, quer dizer, eram um volume grande, não sei se fez também um estudo de avaliação de impacto muito bem feito, mas não se verificou pela Secretaria que houve um impacto no aproveitamento escolar dessas crianças. As ETs não necessariamente tiveram uma coisa melhor do que as não ETs. Ao contrário das escolas de período integral desse modelo estruturado, aqui que não é aqui no São Paulo só, no Pernambuco você tem uma experiência de 14 anos. Ceará já está fazendo isso, o Espírito Santo está num programa de universalização. Então é um modelo testado. Então eu refutaria a colocação, se mostrar evidência que tem um modelo de escola de tempo integral que de fato mude, que de fato impacte no aproveitamento escolar do aluno, que eu acho que é a nossa primeira preocupação, porque é uma preocupação que é mesurável. A criança está mais alegre, está mais feliz, está mais iniciada. Ok, mas isso é uma coisa subjetiva. Como é que você mede isso? Agora, você pode medir se ela está aprendendo. É que tem várias fases dessas redes no mundo inteiro. Isso é um estudo da McKinsey que fez. Nós temos um problema tão grave com crianças que não sabem o básico, que eu coloquei aqui, do abaixo do básico, que nós temos que, quem sabe, priorizar fazer com que as crianças pelo menos saibam a escola, saibam ler, escrever, etc., e para depois entrar em outras questões. Eu acho que a gente está defendendo aqui as questões socioemocionais, que eu acho muito importante, e é uma das diretrizes também, mas eu acho que tem que tomar as decisões com base em evidência empírica. Eu não conheço outros programas que tenham dado resultado. Só também outra questão, você colocou a grande evolução que essas escolas de tempo integral estão tendo. Eu estudei 30 anos atrás numa escola pública aqui de Santo André, que era uma escola do Estado, que não havia nenhuma escola privada que competia na ocasião com elas. Como você vê que essa proposta que está sendo desenvolvida, por exemplo, a escola que você inclusive dá uma atenção mais especial, se ela tem condições de um dia se igualar ao ensino privado de ensino médio? As escolas de período integral do Estado de São Paulo são, quem sabe, melhores do que a grande maioria das escolas privadas hoje. Não é que por ser escola privada que tem uma qualidade melhor que a escola pública, necessariamente. Claro que você tem escolas de elite que custam R$1.000, R$2.000, R$8.000, aí é uma outra coisa, um outro bicho. Mas as escolas que hoje custam, privadas, que custam de R$400 a R$600 por mês,
essas escolas têm uma qualidade equivalente, diria, às escolas públicas, principalmente, e piores que as escolas de período integral. Então, essa já é uma realidade. Eu convido até você a visitar alguma dessas escolas. As escolas de anos iniciais de período integral, nós temos várias dentro do nosso programa lá da Parceiros, tem algumas com IDEB de 8, IDEB de 6,7,5. É incrível, é maravilhoso de se ver lá dentro. Onde aquele programa Compasso, socioemocional, tá? Você já foi ver, né? É incrível. A professora, ela chega assim, uma bagunça, eu fui lá, eu sentei atrás, no terceiro ano, bagunça, a professora faz assim, isso quer dizer calma, mas quando capacidade, de repente todo mundo sente. Aí a professora faz assim, isso quer dizer atenção, vamos prestar atenção. E porque foram aulas e aulas das emoções das crianças, que foram dadas para aquelas crianças. Então, eu falo assim, olha, um negócio aqui que tem a amígdala que solta um negócio do seu córtex pré-frontal, aqui nessa parte do cérebro, que dá essa reação, que gera esse impulso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que relaxar, você tem que contar de 1 a 10, você tem que respirar. Então, essa professora, a diretora chegou para mim e falou assim, os pais chegam aqui e falam assim, puxa, o que você está fazendo com a minha filha que ela está mandando eu respirar? O que você está fazendo com a minha filha que ela está mandando eu contar até 10? E não gritar com a sua mãe. O que vocês estão fazendo aqui? A professora tinha um livro de ocorrências desse tamanho, no anos iniciais, assim, brigas, etc. Ela falou, a diretora falou, hoje eu não tenho mais isso, acabou. Ou seja, isso numa escola pública aqui de São Paulo, da periferia, de ensino integral, que adotou esse programa de habilidades socioemocionais e tem um IDEB próximo de 8, próximo do nível europeu. É possível, isso que eu coloco, é possível. Vou dar uma coisinha, já que a gente está sendo gravado aqui, só vou dar uma comentário. A grande crítica que se faz da escola de período integral é a questão da equidade. E já ouvi sugestões, por que você, ao invés de melhorar algumas escolas, muito bem, por que você não pega esse mesmo dinheiro e junta? Então, em vez de 5 horas, bota 6 horas, bota 7 horas. Ou seja, já é uma porcaria de 4 horas, vai mais 5 horas, e não tem um currículo, não tem uma mudança da estrutura da escola. A escola de período integral, que foi adotada pela Secretaria, não é só mais horas. É um conceito que envolve todas essas questões que a gente está discutindo aqui. Professor, dedicação exclusiva, socioemocionais, desenvolvimento de eletivas, quer dizer, é um conjunto de coisas, clubes. Então, é isso que faz que é uma mudança. Agora, por que só 5% da população? Sim, hoje é 5%. De fato, se nós tivéssemos começado há 20 anos atrás, quem sabe seria já hoje 70%. Como o Pernambuco fez. Um estado muito mais pobre da federação, por que ele conseguiu e nós não podemos conseguir? Em São Paulo, que é muito mais rico. Quer dizer, é uma questão de fato de você mudar a escola, ter um número mínimo de alunos, por exemplo, alunos por sala de aula. Tem evidência empírica que diz que não tem impacto. Aliás, toda a evidência coloca que você pode colocar 40 alunos, até 43 alunos de ensino médio na mesma sala, não vai ter uma perda de aproveitamento se ela tivesse 30. Não tem, fizeram pesquisa, isso não tem uma correlação necessariamente imediata. Então, porque se você consegue colocar mais alunos na sala, você consegue ter uma aula melhor, você usando a aprendizagem colaborativa, e você tem aí um aproveitamento melhor, e você consegue universalizar o modelo. A ideia é que, ao longo do tempo, você reduz o problema da equidade, que é a grande crítica que se faz. Só para terminar, a questão de EAD. Como é que você vê o ensino à distância nesse trabalho que está sendo feito nas escolas de integral? Qual que é o papel que ela pode ter nesse processo? O EAD hoje é usado pela Secretaria para a formação de capacitação dos professores. E, de fato, se você imaginar que você tem 190 mil professores na rede, é muito difícil e muito caro você fazer uma formação presencial para esse universo de professores tão grande. Agora, tem EADs e EADs. O problema que a gente enfrenta é a qualidade do EAD. Então, uma crítica que a gente faz aos programas de EAD, não só da Secretaria Estadual, mas de outros, é tipo, vai lá e coloca um EAD, disponibiliza, ok, check,
já fiz a formação do professor. Não fez a formação do professor. Quer dizer, você disponibilizou um EAD, que nem sei se é o bom, o melhor, etc. E muitas vezes as estatísticas vêm e falam, não, estamos aí capacitando 200 mil, 190, 100 mil professores, mas de fato você não está, é um engana que eu gosto. Então, o EAD é uma questão de qualidade, é um único, quem sabe, mecanismo para você chegar a esse universo tão grande, mas tem que ter um olho muito grande em cima da qualidade que o EAD proporciona. E ele pode ser sempre, às vezes, um complemento. Você tem presencial, EAD, você tem uma mistura. E isso, acho que é uma coisa que é, só de falar por fim, também tecnologia, que tem muito a ver com o EAD. Hoje, no mundo, principalmente nos Estados Unidos, acho que se investiu 5 bilhões de dólares no último ano em EdTechs, que são empresas de educação e tecnologia. Então, nos últimos 3, 4, 5 anos, acho que se investiu, sei lá, 20, 30 bilhões de dólares nessas empresas. Isso de fato, pode ter uma revolução pela frente, que a gente não está vendo. Eu coloquei de tecnologia que até hoje não teve impacto, mas ela está mudando muito. Então, é uma coisa que tem que sempre ficar de olho e sempre testar, porque de fato pode ser transformacional no futuro, principalmente para a formação. Então, os cursos de EAD nos Estados Unidos e na Europa hoje estão muito melhores. Na China também está fazendo um trabalho diferente nisso, e aí pode ter uma mudança em cima disso. Vamos terminar por aqui? Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. A última, então. Boa tarde, meu nome é Davi, sou professor aqui do Instituto Mauá de Tecnologia. Parabéns pela palestra e pela exposição. Eu fiquei com uma dúvida, e aí eu gostaria de ouvir a vossa opinião a respeito disso. Dessas escolas que o senhor mencionou, que tiveram melhores aproveitamentos e tal, a vossa fala sempre foi feita no sentido de tratar essas escolas como uma unidade de negócio. PDCA, instrução, aproveitamento, e sempre com a vossa presença ou a presença de algum parceiro da educação, fazendo isso naquela escola que foi a melhor. Na sua opinião, o governo compartilha da sua ideia? Há a presença do governo? Porque as variáveis importantes, que são salário, motivação, estrutura, não dependem da sua interferência, e sim a interferência do governo. O governo, em qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, tem interesse em ter um povo ou continuar tendo a massa seguidora para não ser questionado? Aqui, eu sou do Conselho Estadual de Educação, então aqui eu não estou vestindo o chapéu necessariamente de empresário, estou vestindo o papel de uma pessoa da sociedade civil que se interessa por educação e quer contribuir para a educação. Eu não vendo nada para a Secretaria, não ganho nada para a Secretaria, nunca investi numa empresa de educação para não ter um problema de conflito, então eu tenho uma preocupação bastante grande com relação a isso. Então, estou falando isso só para dar um disclaimer aqui geral. Quando eu expliquei o programa de gestão, que é o MMR, Método de Melhoria de Resultado, que foi testado, foi desenvolvido para as escolas públicas no Rio de Janeiro e está sendo aplicado aqui em São Paulo, não é um programa empresarial. Não tem nada de empresarial necessariamente. Mas não tem visão. Eu não sei o que você chama de visão. Eu escuto isso, desculpa. Mas visão empresarial quer dizer o quê? Que a gente quer melhorar, tem uma meta, quando você tem uma meta de aproveitamento escolar do aluno, quando você tem uma meta de redução do abaixo do básico, quando você tem uma meta de fato, melhorar o aproveitamento escolar daquele aluno ali. Isso é uma visão empresarial? Não, a visão empresarial é trabalhar o PDCA, promover... Então, mas o PDCA... se você me permitir, a colocação é que é um pouco de preconceito, no sentido de que PDCA é um instrumento de gestão empresarial, porque o PDCA nas empresas, ele é voltado para o lucro. Então, o lucro, sim, eu quero ter um lucro maior, eu faço o PDCA, é feito para qualquer coisa. Então, o PDCA nas escolas não tem nada a ver com o lucro de ninguém. Não é um sentido empresarial, é um sentido de gestão. Gestão é que se vincula a gestão com o empresário
Mas por que não pode se vincular a gestão com o setor público? Então, mas exatamente, o MMR, ele foi feito para a escola, ele não visa o lucro, ele visa o aproveitamento escolar, ele é focado em método de melhoria de resultados, ele é focado especificamente em como reduzir o abaixo do básico, como melhorar o avançado, como melhorar o aproveitamento escolar do aluno. Eu não sei como alguém pode ser contra isso. É a mesma coisa que nos Estados Unidos que fala Motherhood and Apple Pie. Como que alguém pode ser contra torta de maçã e maternidade? Quer dizer, eu estou tentando, o MMR, e ele foi feito para a escola pública. Não foi, eu estou aqui falando uma coisa que a secretaria desenvolveu. Estou só relatando, eu como participante de fora da secretaria. Eu coloquei aqui, quem está implementando o programa é a secretaria. Então não tem uma visão. A Parceiros de Educação, agora o outro lado, nós, a Parceiros de Educação, entendemos que a obrigação da educação pública não cabe somente ao Estado. Aí, quem sabe, a gente possa até diferir. Eu acho que é uma obrigação da sociedade como um todo. Eu acho que a sociedade não pode lavar as mãos e falar, esse é um problema do Estado, dane-se, faz bem aí, porque eu já pago meus impostos, eu não vou fazer mais nada. Eu acho que isso não é correto. Eu acho que a educação é tão importante, aliás, o artigo 205, o Bonadini sempre falava, 205 da Constituição, fala que a educação é uma obrigação do Estado, da família e da sociedade. A Constituição nossa coloca isso. Então, eu acho que eu estou só obedecendo a Constituição. Então, nós, Parceiros, o que a gente procura fazer nós procuramos, eu estou fugindo da hora, mas agora pegou o primeiro, mas nós procuramos apoiar as atividades da Secretaria. Essa é uma coisa bem diferente da Parceiros de outras organizações. A gente não tem um negócio próprio, não tem um material escolar próprio, a gente pega o material da Secretaria e ajuda a Secretaria, os supervisores, a capacitar os professores com o material da Secretaria. Então nós damos aquele ajuda a última milha daquela ajuda. E a gente apoia, quer fazer hoje programa de reforço, a gente às vezes mantém lá um estagiário do laboratório de informática, a gente apoia os professores às vezes eles têm que ganhar dinheiro no bolso para comprar cartolina, então a gente tem um programa de apoio aos professores e transforma a vida dos professores um pouco melhor. Por quê? Porque você tem 5.000 escolas. É impossível, da Praça da República, você saber quais as necessidades de cada uma dessas escolas. A escola é um ente vivo, cada uma tem suas necessidades específicas. Então, o empresário, a sociedade civil, na Parceiros, que é um volume limitado, ela procura apoiar e ajudar nas necessidades específicas daquela escola. O que a Parceiros faz, além disso? Ela serve de piloto para vários projetos da Secretaria. Então, a gente testa num ambiente um pouco mais controlado, onde você tem um pouco mais de infraestrutura, de funcionou aqui. Quem sabe a gente aprendeu aqui, vamos aí sugerir para a Secretaria para expandir e universalizar. Então, essa é um pouco do que a gente faz na Secretaria. Então, sim, eu acho que a Secretaria, eu sempre coloco, se o diretor não quiser que a Parceiros esteja, não estamos nem perto. É definição do diretor se ele quer ou não um parceiro na escola dele. Nada é imposto. Se os professores se revoltarem e não quiserem, nós vamos embora, a processo vai embora. É só por total adesão. Nunca. E a Secretaria, ela apoia, gosta da gente, justamente porque a gente está lá apoiando eles. E, de novo, eu acho que é função da sociedade civil fazer isso. Então, essa colocação que eu quero fazer. Obrigado pela pergunta, porque isso eu acho que esclarece muita coisa e tem essa visão que é empresário e tal. Não, eu não estou vestindo de trabalhador de empresário. Não, o MMR não tem nada de empresarial, é um programa de gestão. E eu acho invocado para, se fosse empresário, como vou reduzir o custo da escola? Não é isso. Vou melhorar a eficiência? Não é isso. Não é isso. A gente não mexe em nada no custo da escola, não mexe em nada no aproveitamento. Programas de capacitação, como a escola vai usar os programas existentes na Secretaria dentro do plano de ação específico dela. E quem monta esse plano específico dela é o corpo docente, com os professores, e esse grupo que monta e define as metas, eles próprios definem as metas, eles próprios definem as ações, e eles fazem ações corretivas dentro de uma metodologia de gestão. Ok? Obrigado. Então, vamos complementar.